Muitas vezes nós estamos presos a rótulos, presos a dogmas, presos à religiosidade, presos ao nosso entendimento pequeno, obscuro. E Deus, Ele quer ampliar o nosso negócio. É o nosso entendimento, Deus quer ampliar. Deus está sempre ensinando o seu povo a ser vitorioso, porque o que Deus mais deseja é a nossa vitória. Deus está sempre ensinando. Então vamos aprender hoje. Mateus 12, versos 24. Diz assim a palavra: mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. Ele lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá, então, subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem o expulsam os vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículo 29, chave. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Diga glória a Deus. Vamos ler 1 Timóteo 1,18 e depois a gente vai orar e Deus vai trazer a revelação. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, diga glória a Deus. Jesus, ele fazia a diferença naquele tempo. Porque o povo vivia um tempo de lei e um tempo de não consciência do seu inimigo. Não havia sido declarado o inimigo espiritual do povo. E Jesus fazia toda uma diferença, ele estava ali para curar, ele estava ali para libertar, ele expulsava os demônios. E havia no meio do povo judeu aqueles homens chamados fariseus. E, infelizmente, há no meio do povo de Deus os fariseus. Sabe qual que é o fariseu? Aquele que ouve, mas não quer obedecer à palavra de Deus. Esses fariseus viviam um tempo, sabe do quê? Dos seus próprios recursos espirituais. E diz a Bíblia que Jesus conhecia eles bem. E alguns deles praticavam magia. Alguns deles praticavam exorcismo. E eles conheciam muito bem a Beelzebu. Mas eles não conheciam a Jesus. Faz uma pergunta para você mesmo. Você conhece a Jesus? Abra a tua boca e pergunta para você, você conhece a Jesus? Você conhece o teu inimigo espiritual? Pergunta para você mesmo, você conhece o teu inimigo espiritual? E Jesus, você conhece? Pergunta para você. Muito bem. Jesus compreendia o pensamento deles. E Jesus então vem com uma história tão linda. Nós devemos levar na nossa vida. Ele disse, se Satanás expulsa Satanás,
está dividido contra ele próprio o seu reino. Então não vai poder subsistir. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem eu expulso os vossos filhos? Ele estava querendo dizer, então, o que faz os vossos filhos aprendendo, ensinando o exorcismo e expulsando através de Beelzebu? E cadê eu? Cadê o meu pai? A quem fez todas as coisas? Havia uma divisão ali. Um povo queria Jesus, o outro povo estava ainda vivendo a sua religiosidade. E Jesus disse que casa dividida não podia subsistir. Casa dividida seria uma anarquia. Jesus, ele está falando comigo e com você nessa noite. Como está a sua casa? Quando fala de casa, está falando de família, está falando de vida comum, vida particular. Como está a sua casa? Muitas vezes nós vivemos uma casa dividida, nós não sabemos de quem somos, quem é o nosso Deus, não sabemos o que queremos, não sabemos se vamos orar e temos certeza que o milagre vai acontecer. Estamos divididos, horas oramos, horas estamos tão fracos na oração, horas estamos tão em dúvida daquilo que Deus pode fazer. Cuidado, querido, isso é casa dividida. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite, através da palavra, através de Jesus Cristo? Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe ou tirar-lhe os seus bens, se primeiro não amarrá-lo. Sabe o que é que tem acontecido? É que a nossa oração tem sido oração de reza. Nós temos rezado. Nós temos apenas falado, balbuciado palavrinhas. Eu digo, Senhor, minha filha, meu passado, meu presente. Nós temos que aprender que existe um inimigo declarado. Ele se chama Satanás, os seus anjos. Eles não estão brincando de casinha, eles não estão brincando de médico como brinca as criancinhas, eles não estão brincando de derrotar o povo, eles não estão brincando com a tua vida, com a tua casa, com a minha vida, com a nossa casa. Ele não está brincando não, ele está aí para matar, ele está aí para roubar, ele está aí para destruir. O povo está brincando, o povo está achando que tudo, eu posso fazer o que eu quero, da maneira que eu quero. Escuta, como está a sua vida? Quando o apóstolo Paulo mandou Timóteo fazer a obra, sabe o que ele falou para Timóteo? Ele não falou, Timóteo, querido, pode ficar atrás de mim, viu? Porque eu estou sempre pronto aí para atender você. Olha aí, você pode, aqui meu braço está aqui, eu te carrego, viu, Timóteo? Sabe o que ele disse para ele? Meu filho, já houve profecia a teu respeito, meu filho. Deus já falou com você que você ia ser forte. Deus já falou com você que você ia ser usado. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantas pessoas que estão aqui, que Deus já falou que ia ser usado, levanta a mão. Quantas pessoas aqui, levanta meu braço, Deus já falou com você que você ia ser usado em alguma área da sua vida, levanta a mão. Muito bem. Paulo diz isso para Timóteo, Deus falou com você acerca de ti. Então, Timóteo, milites a boa milícia. Sabe o que quer dizer isso? Militar. Milícia é um exército. Milícia é uma quantidade muito grande de soldados prontos para o combate. Militar é combater. Ele falou isso para Timóteo. Timóteo, Jesus já nos deu autoridade e poder. Está na hora agora de desembainhar a espada. Mas que espada, Senhor? Mas não é a espada de ferro, de aço, não. É a espada do Espírito, a minha palavra. Se levanta em oração, porque tudo você pode a meu respeito. Eu sou o Senhor. Se levanta, vamos lutar. Casa dividida não adianta. Você tem que lutar. O inimigo precisa ser amarrado. Jesus disse que não tem jeito de arrancar as coisas dele se não amarrar ele. Como é que eu vou amarrar alguém que é espiritual?
Como é que eu vou amarrar alguém que está colocando enfermidade, que está colocando problema, está colocando confusão? Como é que eu vou amarrar? Eu vou lá dar um nó no braço do inimigo? Não, o Senhor estava falando de armas que não são carnais. O Senhor estava falando do livro de 2 Coríntios, capítulo 10, 4, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As obras das fortalezas têm muitas vezes invadido a nossa vida com doença, com miséria, com desentendimento. Satanás tem colocado caraminhola na cabeça do povo. Satanás tem induzido pessoas a fazer coisas que não queriam fazer. Escuta, vamos prestar atenção. Muitas vezes nós fazemos negócio e os negócios dão errado. Muitas vezes nós achamos que aquela doença vai nos destruir, aquele problema vai nos destruir. Nós temos uma arma poderosa na nossa mão, nós temos uma arma poderosa no nosso corpo, é poderosa em Deus, é a palavra de Deus, é a fé, é a palavra que nos garante a vitória, é Deus dizendo: meu filho, vai à luta, luta contra este mal, luta em meu nome, em nome de Jesus Cristo, e eu vou te dar a vitória. Não tem outro jeito, queridos. Não adianta ficar amargando sofrimento. É no dia a dia, é todo dia, é todo momento. É a nossa busca. Meu Deus, que bom seria se a gente tivesse um passe de mágica. Ah, meu Deus. Quando eu era criança, eu assistia muito naquele tempo TV Tupi, televisão preto e branco. E tinha um seriado chamado Feiticeira. Quem é do meu tempo lembra disso? Até hoje, de vez em quando, eles passam aí. Feiticeira. A feiticeira fazia assim, com o nariz, o negócio acontecia. Eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava: meu Deus, eu podia ter esse poder. Né? Fazia assim, com o nariz, as coisas aconteciam, os móveis mudavam, a casa ficava limpa. Ei! Né? As coisas se encaixavam no lugar, tudo dava certo. Que coisa linda. E aí eu fui descobrir na palavra de Deus que eu tenho esse poder e você também tem. Pode levantar a tua mão. Eu descobri na palavra que nós temos esse poder. Esse poder está ao nosso alcance, querido. É que nós não usamos. Nós não usamos. Nós usamos nem 5% daquilo que a Bíblia nos dá de promessa. Nós não usamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Jesus disse que a nossa arma de guerra é o nome de Jesus Cristo. E de que jeito que nós vamos nos levantar? É orando, queridos, é marchando dentro de casa, é orando. E a nossa arma é poderosa em Deus. E ela destrói fortaleza. Sabe o que é fortaleza? Fortaleza é aquilo que é indestrutível. Fortaleza é coisa forte. Aquelas torres, aqueles castelos, todo revestido, aqueles muros altos, é uma fortaleza. Você olha e fala: meu Deus, ninguém consegue passar aí. Fortaleza também é a droga dentro do lar. Fortaleza também é o desvio de conduta de uma pessoa dentro da família. Fortaleza também é a situação financeira caindo. Fortaleza também é tudo aquilo que nós não conseguimos vencer. Fortaleza é aquilo que nós não podemos, aquela doença incurável. Vocês agora vão morrer. Isso é uma fortaleza. Mas o Senhor diz na sua palavra em 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas que Ele nos dá são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para destruir as fortalezas. E uma coisa que eu tenho observado, que a pior fortaleza que existe não é a doença, não é o câncer, não é a dívida. Tem uma que é pior do que todas.
Bota o dedo aí. Está aqui, ó. Nós criamos uma fortaleza aqui dentro de nós. Essa fortaleza não deixa a gente ouvir e praticar. Essa fortaleza também, sabe o que é? São os costumes. Eu sou assim, fui gerado assim, fui assim, minha família é assim. Eu sou assim. Criou uma fortaleza dentro da alma. Não deixa a palavra de Deus entrar. Não se humilha, não se arrepende, não clama, não ora, vive numa fortaleza. Eu sou perfeito. Tudo em mim há perfeição. Eu não erro, não peco, não sapeco. Sou perfeito. Não existe nessa terra ninguém perfeito. Não existe ninguém nessa terra que não erre. Não existe nessa terra ninguém que seja 100%. A gente pode ser 10%. Nós criamos fortaleza, queridos. Nós somos impedidos de chegar a entender as coisas de Deus, porque nós criamos o nosso eu quero assim, eu gosto assim, eu prefiro assim, eu não aceito aquilo, eu vou viver assim. Você criou uma fortaleza, mas quando você deixa a palavra de Deus entrar, Deus ministrar no teu interior, então o teu querer, a tua vontade não tem valor nenhum, não presta para nada, então vai agir dentro da gente a vontade de Deus, e você vai dizer: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, a querer o que o Senhor quer. Ultimamente eu tenho orado assim para Deus. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Se de repente alguma coisa não deu certo, é porque Deus não tinha aquilo para mim. Se de repente algo deixou de acontecer, é porque não era da vontade de Deus. Se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, então eu tenho que entender que é Ele quem escolhe as coisas para mim, que é Ele quem faz as coisas para mim, não sou eu. Então eu começo a deixar as fortalezas de lado. Mas a palavra diz que Deus tem poder para destruir as fortalezas. Quem sabe nessa noite, muitos que estão aqui vão saquear o inferno. O que é que o inferno tem roubado de você? O que é que Satanás tem arrancado das tuas mãos? Tem arrancado a tua saúde, tem arrancado a tua paz, tem arrancado o teu lar, os teus filhos, o teu casamento, o teu trabalho. O que é que ele tem arrancado? A Bíblia diz que eu e você que temos que lutar. É eu e você que temos que lutar em nome de Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode tirar as coisas da mão do valente. O valente roubou aquilo que te pertencia. O valente é Satanás, ele roubou. Então você tem alguém do teu lado que é mais valente do que aquele. Esse alguém chama-se Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando eu começo a entender isso, eu começo a lutar contra um mal que investe na minha vida. O mal vai vir? Vai. O problema vai vir? Claro que vai. Mas eu tenho poder em nome de Jesus Cristo para destruir as fortalezas que se levantam contra mim. Mas tem uma coisa. Deus precisa que você entenda e pratique a palavra. Não fique dormindo. Porque o diabo não brinca. Dá um cutucão e fala: o diabo não brinca, irmão. Ele não brinca, irmão. Ele está sempre pronto para abocanhar, para passar rasteira. Mas o teu Deus está pronto para te abençoar. O teu Deus está pronto para te dar autoridade e poder. O teu Deus está pronto para ministrar na tua vida. Saqueie aquilo que Ele te roubou. Arranca das mãos dEle através da tua oração, através da tua determinação em Deus. Tire da mão do mal aquilo que Ele te roubou. Milites a boa milícia. Se levante como um soldado. Se levante como um guerreiro e vai militar. Vai trabalhar. Vai fazer a vontade de Deus. Vai guerrear.
e Deus vai te abençoar. Sabe, queridos, quantas vezes a gente tem ensinado isso? Meu Deus, já passou das contas. Tivemos um seminário de cura, foi ensinado tanto, a destruir as fortalezas da mente. Tantas coisas são ensinadas, mas o ser humano, ele tem uma tendência ruim. O ser humano, quando eu digo é todos nós, uma tendência a ouvir agora e daqui a pouco não sabe mais o que ouviu. Então, diretamente, todo tempo, tem que ouvir, mas naquele momento mais importante da vida da pessoa, quando ela ouviu, mas eu já ouvi isso, então ouça de novo, porque talvez você não está praticando. Quantas vezes a gente tem que ouvir, para poder entender um pouquinho, aí na hora da agonia, na hora do problema, a gente sabe como usar. Deus já ensinou. Não tem outro jeito de eu usar, se não ser levantando a minha mão e guerreando. É individualmente, eu guerreio em nome de Jesus Cristo. Eu mando o inimigo parar de atropelar o meu caminho. Eu mando ele sair da minha vida em nome de Jesus. Mas eu posso fazer isso, você pode. Porque a tua arma, ela não é matéria, ela não é carnal. A tua arma é espiritual. É o poder de Deus em nome de Jesus Cristo.